Caveirão. Vamos lá. Videozinho do Matheus. Eu tinha visto ela sem som. Eu botei Fala justamente pessoal, por vamos isso. aqui a mais um vídeo no Também canal. tá sem som. Que vídeo, Matheus. Continuando com o nosso resumão das continuações de temporada de verão. Não precisa ler a novel. Pra vocês ele, o Caveirão. Foto de agora. Trazendo aqui aquele resumão brabo das 3 temporadas de Overlord. Sim, tudo em um vídeo só. Brabo. Isso pra vocês irem pra nova temporada com tudo relembrado e... deu um trabalhão isso aqui, velho. Mas resumão é um conteúdo que eu gosto muito de trazer pro canal. E se possível, eu peço que você deixe o like pra o YouTube dar uma moral pra gente, sabe? E também, se possível, envie o vídeo pra um amigo seu que nunca viu Overlord. Pra vocês já ficarem como Sasuga Aizen-sama. Sasuga Aizen-sama. É um anime lançado em 2015. O engraçado é que ele é um anime bom que eu só tive coragem de assistir esse ano. Eu tinha uma série de preconceitos sobre ele, mesmo tendo assistido os primeiros episódios lá quando a primeira temporada saiu. Naquela temporada de 2015 teve muita coisa diferente. Prison School, Shu Totora, Monster Musume, Charlotte, Hoka no Yusha, Gate e até mesmo Dragon Ball Super. Então eu acho que devido a essa mistureba de animes que eu tava vendo na época, eu acho que foi isso que fez Overlord ficar tão ofuscado. Iniciamos Overlord com a apresentação do Yggdrasil, um jogo imersivo de múltiplos jogadores de interpretação. Tipo um salto, tá ligado? Aqui acompanhamos o nosso protagonista Momonga dentro da grande tumba de Nazarick, criada por ele e seus amigos, a guilda Aizurugun. Infelizmente, dentre todos da sua guilda, Momonga é o único que ainda loga no jogo. Todos os membros da guilda continuaram a sua vida comum, inclusive essa era uma das regras para se entrar na guilda, ter uma vida social ativa. É bem comum o pessoal abandonar o jogo depois de um tempo, né? As pessoas mudam e os jogos ficam ultrapassados, mas o nosso menino Momonga é aquele típico jogador guerreiro, aquele que não larga Ragnarok Online até hoje. E por isso, mesmo com todos os seus colegas tendo abandonado o Nazarick, ele continuou ali até aquele dia, o dia que os servidores do Yggdrasil seriam desligados à meia-noite. Ele estava ali no salão do trono da guilda com os NPCs. Todos os NPCs que guardam a tumba foram criados pelos próprios membros da guilda, e já que o jogo está para ser finalizado, o protagonista se dá a liberdade de olhar as configurações da guardiã mais poderosa, Albedo. Ela é a líder dos NPCs mais fortes, os chamados guardiões dos andares, e quando Momonga dá uma rápida olhada na última linha de código da Albedo, por fora transborda uma beleza pura e quase divina, mas por dentro uma safada Acho que meu amigo Tabulação me perdoaria por fazer umas pequenas alterações no código da Albedo. Rodrigo Faro. Ah, não. Tome. Mesmo após bater meia-noite, nosso protagonista continua logado na tumba de Nazarick. Na verdade, ele está até ainda mais dentro dela agora, pois os próprios NPCs estão conversando e reagindo como se fossem pessoas reais, e agora o protagonista virou o próprio Momonga em carne e osso, ou só osso mesmo. Agora tanto ele, os NPCs e a tumba de Nazarick foram movidos para um novo mundo, praticamente geral foi para um Isekai. A fim de testar seus poderes nesse novo mundo, Momonga e Albedo vão até um vilarejo que estava sendo atacado por um grupo de soldados. E é aqui que vemos pela primeira vez a apelação sem limites do nosso protagonista. O cara mata dando choquinho com o dedo, dá solém em mãos nos cadáveres musiquinha de Naruto. Facilidade, dá um item mega foda pra uma garota como se fosse qualquer coisa, ou seja, eu amo essa musiquinha de Naruto desse jogo. Após massacrar a maioria dos invasores do vilarejo, o protagonista Ultimate Ninja 4 ou 5, acho que é o 5. E espalharem a boa ou nova. 4, acho que é o 4, não lembro. O Pica é quem manda agora nessa porra. Ai. Os sobreviventes do vilarejo acabam ficando extremamente agradecidos, e o nosso protagonista aproveita dessa gratidão para tirar algumas dúvidas sobre aquele novo mundo. A primeira é saber onde eles estão. Nazarick está localizado em um reino chamado Riestize, e aqueles soldados que atacaram o vilarejo eram de um reino vizinho, a Teocracia Slain. Em suma, essa invasão não era apenas para massacrar o vilarejo, mas sim para atrair e eliminar um soldado que chega logo após isso, Gazef Strogonoff. O Strogonoff! É foda. Esse é considerado ele chama de Strogonoff também. Eu considero um dos personagens mais firmezas dessa obra. Nosso menino Strogonoff. Ele sempre usa essas hojes, sério? Eu não tinha reparado. Sua gratidão pelo as hojes dos 5 são muito boas. Esse momento de alívio dura pouco, porque logo após isso chega o verdadeiro grupo de elite que foi enviado para derrotar o Strogonoff. Aquele é um dos grupos das chamadas 6 escrituras. Cada escritura é um grupo militar poderoso. Storm 3 eu não joguei, mano. Sendo aquele a escritura da luz do sol. Não é à toa que ele facilmente destrói todos os cavaleiros de Riestize e só não capota o Gazef porque alguém decide trocar de lugar com ele. Momonga troca de lugar com aquele cavaleiro para testar as forças daquela escritura, e é aqui que vemos pela primeira vez um grande resumo de todas as lutas de Overlord. O vilão sempre aparece dizendo: contemple a minha mais poderosa técnica. Top 10 lutas
reunião Perfeito. com todos os seus subordinados para fazer um grande anúncio. Aqui Perfeito. vemos os guardiões dos Contemple. andares de Nazarick, Charutia, a verdadeira vampira, Kokyutsu, o senhor dos vermes, Aura e Mari, os elfos negros, Demiurgo, o arquidemônio, e tirando os outros dois guardiões que não chegam a aparecer na primeira temporada. Por fim, temos a Súcubus, Albedo. Ali o protagonista toma uma grande decisão. Como aquele mundo ali tem algumas características parecidas com o Yggdrasil, talvez algum dos seus amigos possa ter sido levado para aquele mundo, né? E por isso, ele pensa na melhor maneira de chamar a atenção deles. A partir de agora, o protagonista não responderá mais pelo nome de Momonga. Agora, o nome que ecoará por todos os cantos daquele mundo será Aizurungon. Falei de primeira sem errar, hein, família? Ai, Zuruguma! Aquele mundo ainda é muito novo, sempre é bom ser um pouco precavido e tentar não chamar muita atenção no início. Por causa disso, Ai, juntamente com uma das maids de Nazarick, Narberaru, assume as Melhor identidades maid. secretas de Momon e Nabe, dois aventureiros Momon. novatos. O plano do protagonista é entrar para a guilda de aventureiros e, em paralelo com a ascensão de Nazarick naquele mundo, ele também deseja ascender como essa figura de aventureiro chamado Momon. Afinal de contas, se tornar um aventureiro de classe alta fará ele ganhar privilégios que ele não conseguiria normalmente com a sua cara de esqueleto. E aqui vai uma parada que eu não esperava no anime, que Overlord ia tentar explorar outros personagens fora do elenco principal. Pois Pra mim, é. foi uma surpresa o Ice ter virado aventureiro. Explorar mais com eles essa do que maid os personagens aleatória aí, principais, em vez da inclusive. Albedo, por exemplo. Tanto pelo começo do anime quanto pelos posters, a pessoa já vai ver o anime esperando que a Albedo vai ser um dos focos principais. Mas não, a Albedo é muito pouco ativa na trama e mesmo assim é a personagem mais popular da obra, praticamente Porque ela é a garota gostosa. propaganda do anime. Porque ela é Até waifu. louco pensar que na versão original da história, na web novel, né, a Albedo nem existe. Ela só foi existir a partir da light novel, pra vocês terem noção. Nossa. E eu fico me perguntando o que levou o autor a criar a Albedo. Putaria, na verdade. Claro. No início, o Momo e a Nabe se juntam a um grupo de aventureiros Ah, não, chamados lanceiro maldito. Espadas da Escuridão. Essa galera morre Com toda, 11 né? anos dando nome pra meu clã no Ragnarok. Eles acabam sendo contratados pra escoltar um garoto chamado Firia, enquanto ele Ah, não, o colhe protagonista de ervas hentai. raras em uma floresta que veja só. Fica próximo ao vilarejo Carne, que é o mesmo Vilarejo que Carne. o protagonista salvou no começo do anime. E durante essa viagem, os protagonistas vão aprendendo mais sobre aquele mundo com as espadas da escuridão, como por exemplo, a lore por trás do nome do grupo deles. As espadas da escuridão era o nome das 4 espadas de um dos heróis lendários daquele mundo, o famoso Cavaleiro Negro. Eu com 11 anos criando o nick no Ragnarok lá. Kirito? O Momo, vendo toda aquela energia de aventureiro do Espadachim grupo, né, negro? já começa a lembrar dos tempos que ele e seus amigos fundaram Nazarick. Isso é algo bem recorrente no anime todo, o coitado fica toda hora lembrando dos tempos que ele jogava com os amigos. E tipo, um dos caras do grupo, Ninja, até tenta confortar essa falta que o Momo sente dos seus companheiros, dizendo tipo, você com certeza vai encontrar novos amigos aqui também. Só que o protagonista vai e perde a paciência e diz que aquilo jamais acontecerá. Porra, eu sei que o protagonista não consegue superar o abandono dos amigos, né? Tipo, eu acho bem bonito o sentimento que ele sente por eles. Conhecendo a forma dos protagonistas atuais dos isekais, o normal seria ele ser um mimado que ficava com raiva porque os amigos abandonaram o jogo que eles gostavam, sabe? Isso reflete tanto uma grande maturidade quanto a imaturidade do protagonista, porque ao mesmo tempo que ele era capaz de entender o lado dos amigos, de terem focado na sua vida real, isso só mostra como o Momonga levou o jogo só um pouquinho a série demais. É, ele levou Nessa muito pra série vida fizemos mesmo, né? um mega tour pela Europa toda e no final ainda emendamos um Japão. Ali já terminando, já fomos em Portugal ali. Porra, velho, você sabia que Portugal não fica lá do Brasil? Pois é, ele fica lá na Europa. E as suas férias, Momonga, como foi? Andou bastante. Sim, andei bastante. Durante esse retorno ao vilarejo Carne, Sim, andei acontecem pra duas caralho. principais coisas. A primeira é que aquela garota Do meu quarto pra chamada cozinha, Ine, que o da cozinha pro Ice banheiro deu e voltei pro quarto. foda, acabou ativando ele e invocou um pequeno grupo de goblins leais a ela. Inclusive, por coincidência, a Anne e o Firia são amigos de infância e que, por outra grande coincidência, acabaram se tornando grandes curiosidades do menino Ice. Já que o rei de Nazarick notou que a garota tem um potencial escondido e o Nif é um garoto que nasceu com um talento especial de usar qualquer item. Talento é algo que já nasce com a pessoa, é praticamente as Genkai do Naruto lá. E como isso era algo que não existia no Yggdrasil, o protagonista tem interesse de estudar o potencial dessas habilidades aí. O segundo ponto dessa viagem é quando o protagonista enfrenta um monstro chamado o Rei da Floresta. Ele é um hamster gigante que aparenta ser roubado pra caralho, claro, pra os padrões Só parece daquele mesmo. mundo, né? Pois quando o monstro mais temido daquela floresta decide atacar o protagonista, sinta a fúria do terror dessa floresta. Não
volta pra capital, o protagonista vai até a guilda de Não, aventureiros Matheus, pra você não registrar fez seu mais isso, novo Matheus. Pokémon, e o grupo de aventureiros vão com Fíria até a farmácia pra pegarem um pagamento pela escolta. Só que quando os dois terminam de registrar o bicho e vão até a farmácia, eles encontram o grupo de aventureiros completamente capotado, meus amigos. Mais que isso, transformados em zumbi. Enquanto o protagonista estava na guilda, duas figuras que estavam aguardando o Fíria chegar para sequestrá-lo. Oxi, por que eles queriam sequestrar o menino, Matheus? É que o Fíria tem aquele talento de poder usar qualquer item, então provavelmente aqueles dois querem usar essa habilidade do garoto para executar algum plano. Inclusive a Ninha era outra que tinha nascido com um talento especial, ela podia aprender magias mais rápido que as outras pessoas. E sim, eu disse a Ninha porque quando o protagonista chega próximo do corpo dela, ele acaba vendo que ela era uma garota fingindo ser homem todo esse tempo. O desfecho dessa personagem é muito triste porque o motivo dela ter virado aventureira foi porque ela queria reencontrar sua irmã perdida. Quando ela era bem novinha, um nobre raptou a sua irmã mais velha e a Ninha prometeu para si mesmo que no futuro ela se tornaria forte o suficiente para reencontrar a irmã dela. Mas infelizmente ela acabou morrendo sem alcançar esse sonho. Isso se a sua irmã ainda estiver viva, né? Com a avó do Fíria contratando o Momo e a Nabe para resgatarem o seu neto, os dois se preparam ali usando vários percaminhos e técnicas para rastrear o inimigo, chegando à conclusão que eles estão escondidos no cemitério daquela cidade. Chegando lá, os protagonistas descobrem que os caras capturaram o Fíria para que ele usasse o item pica que invocaria um exército de mortos-vivos. E em suma, esse é o plano do vilão desse arco. O cara é um fã de solo leveling que tem como meta de vida transformar a cidade inteira em mortos-vivos. A luta contra eles é separada em duas, com a Nabe lutando contra o líder do culto do solo leveling e o Momo decidiu lutar sozinho contra a mulher que assassinou o grupo das espadas da escuridão. O nome dela é Clementine e não sei porquê, mas sempre que ela fala o nome dela, eu fico ouvindo Florentina de fundo. E com certeza essa é uma das personagens mais insuportáveis de Overlord. Ela é uma sádica maluca que capota a galera por pura diversão. Pra você ter ideia, ela gruda na roupa dela a placa dos aventureiros que ela mata como troféu, tá ligado? Inicialmente a Clementine caçou do grupo que ela capotou pra tentar deixar o protagonista meio puto, mas o protagonista disse que nada daquilo vai funcionar. Ele mesmo disse que aquelas pessoas eram só colegas de trabalho, nada pessoal, mas quando ele decide que aquela luta irá acabar, vemos que talvez ele tenha levado sim um pouquinho pro coração. O protagonista vai e agarra a cintura da Clementine, nos proporcionando então uma das cenas de vingança mais lavadoras de alma da história dos animes. Enquanto ela se esperneava toda tentando se soltar, o Wise vai jogando na cara dela o quão patética ela é, chegando a mostrar que no fundo ele ficou sim um pouco puto por ela ter matado o grupo de aventureiros. Ele até mostra que pretendia capotar ela com a faquinha da Ninha, só que como ela é muito forte, sua opção acaba se tornando abraçá-la lentamente até que suas costelas cedam à pressão. E sim, meus amigos, uma cena agonizante que desperta no telespectador um sentimento de tristeza. Tendo vingado seus colegas, salvado Fíria e evitado a cidade de virar um covil de mortos-vivos, os nossos protagonistas são promovidos para a classe Mithril, uma das classes mais altas da guilda de aventureiros. Só que quando o protagonista vai entrar em contato com Albedo para saber como as coisas estão em Nazarick, ele acaba escutando algo inesperado. Acontece que Albedo diz que a Xiaotia traiu Nazarick. O final da primeira temporada de Overlord vem com uma grande surpresa. Claro, se a abertura não tivesse dado spoiler dessa luta desde o início, seria sim uma grande surpresa. Essa primeira abertura de Overlord é muito boa, mas em nível de spoiler, meu Deus do céu, a abertura dá spoiler até da segunda temporada, pra vocês terem noção. Mas a questão é que a Xiaotia acaba se envolvendo numa treta cabulosa. Ela estava caçando usuários de artes marciais pra levar pra Nazarick como cobaias de teste. A galera de Nazarick não sabe usar esse tipo de poder, ele é exclusivo das pessoas daquele novo mundo. Só que no meio da caça dela, ela acaba cruzando com um grupo inesperado, as Escrituras Negras. Sim, uma É tudo dessas negro, né? escrituras da teocracia Slen, que nem aquela que o Cavaleiros protagonista pretos, obliterou no começo da negros temporada. e Só que tudo essa aqui sombrio, é a mais poderosa da escuridão. teocracia, tanto que eles vão e usam um item ultra mega poderoso na É todo mundo Xiaotia, com esses que só nomes não da- controla a mente dela completamente, Super porque ela Overlord, consegue machucar o usuário né? do item Literalmente. antes dele finalizar a conjuração. Por causa E é disso, todo mundo a Xiaotia loiro é também. deixada sozinha
sozinha naquele lugar, já que praticamente eles bugaram ela. Como o controle de mente foi cancelado no meio, ela virou praticamente um bot que fica ali parado no nada e só se move quando é atacada por algo. Por ter sido bugada por um item tão poderoso, a única solução viável que o Wise encontra para consertar Xiao-Tia é indo com muita calma para fazer ali um reparo profundo, obliterando ela. A conclusão é capotar Xiao-Tia e depois revivê-la, praticamente desinstalar e reinstalar um programa que tá com defeito para ver se ele volta ao normal. O Wise vai sozinha até Xiao-Tia e aqui temos uma parada raríssima em animes, que é o design da armadura da Xiao-Tia. Tipo, no começo do anime, quando mostrou a armadura da Albedo, já foi uma grande surpresa, porque, pô, quando na história dos animes você viu uma armadura de uma Succubus que não era um biquíni ultra curto. E se a armadura da Albedo já era bem robusta, imagina a da Xiao-Tia, que é praticamente uma geladeira. E além disso, o Wise vai lutar sem usar aquela roupa imponente dele. Ele vai vestir um sobretudo velho sem os seus itens foda. Que estranho, Ai-sama não está usando seus itens. Sassunga Aizen-sama. Sassunga? Naruhodo, Sassunga. você também notou? Não. Demilgo, você notou qual é o plano do Wise? Claro que eu notei. Coquinhotos, você reparou que está nas mãos do Ai-sama? Sim. Ele Não sempre pode ser. planejou É o item conhecido como a Xerox com todos os códigos do GTA. os códigos do GTA Anders. Fudeu! Segunda temporada. Muita gente nem acreditou que teria nova temporada, já que o anime de Overlord demorou 3 anos pra voltar. E se na temporada passada a gente sentia que o E anime é 04, né? um pouco do protagonista principal, aqui a gente sente até que às vezes ele nem é o foco principal da história. E isso não é ruim, sério. Eu gosto muito dessa segunda temporada, principalmente por esse motivo, porque ela foca em outros personagens que são tão bons quanto o protagonista. O primeiro arco dessa temporada fala sobre o confronto de Nazarick contra as aldeias dos Homens Lagartos. Na temporada passada, quando rolou tudo aquilo com a Xiao-Tia, o protagonista sentiu que talvez pudessem existir reinos ali naquele mundo que pudessem prejudicar Nazarick. E uma das medidas de segurança que ela adota é aumentar o seu exército de mortos-vivos. E foi aí que Albedo citou as aldeias dos Homens Lagartos e sugeriu que eles exterminassem geral para transformar em mortos-vivos. Sim, desse jeito, full gratuito. Por isso esse arco se inicia com os demônios no céu, anunciando que em 8 dias o exército de Nazarick irá vir para exterminá-los. A partir daqui somos introduzidos ao núcleo dos Homens Lagartos. Zai Suchacha, da tribo da Garra Verde, vai visitando todas as tribos em busca de formar uma aliança. E em um desses encontros aí, ele acaba conhecendo seu grande amor, Cruxululu, a líder da tribo dos Olhos Vermelhos. A forrosada já fica como? Eu gostei muito desse núcleo dos Homens Lagartos, consegui simpatizar bastante com eles, tanto que por várias cenas eu até pensei, nossa, o protagonista é bem arrombado, hein? Quando chega o dia da guerra, Ais ordena que Coquiltos fosse o grande estrategista dessa missão, ou seja, que ele ficasse de fora do campo de batalha. E para nossa surpresa, o exército dos lagartos consegue resistir a essa primeira investida de Nazarick. Nisso os homens lagartos ficam assim. E Nazarick vem visitar Easy eles peasy assim. pose. Com essa visita ao Lago dos Homens Lagartos, Ais vem propor um trato. Caso os Homens Lagartos vençam um duelo contra o Coquiltos, Nazarick irá deixá-los em paz. E A Mari dubla ela, sim, eu irão lembro. virar servos dele. Inclusive, a sentada deles no lago é muito foda. O que lasca mesmo é os bonecos 3D tosco de Overlord. Porra, velho, com certeza muitas cenas de Overlord seriam muito mais icônicas se não tivesse esse 3D tosco aí. Aí uma cena que eu não posso deixar de citar aqui é quando o Ais vai ver como os Homens Lagartos estão depois que ele saiu do lago, né? E eles dão de cara com isso aí. Agora olhem e vejam como os Homens Lagartos estão tremendo de medo. E No fim, Coquiltos mata todos os guerreiros mais fortes dos Homens Lagarto e o Ais revive eles a pedido do próprio Guardião. Ele explica ao seu soberano que com o treino e com a determinação dos Homens Lagartos, eles poderiam ser muito mais úteis para Nazarick vivos do que como mortos-vivos. O segundo arco da segunda temporada de Overlord é o que eu mais gosto, pois temos como protagonista um dos meus personagens favoritos do anime, Sebastian. Sebas não é um guardião de andar, porém ele é tão poderoso quanto eles. Desde a temporada passada, eu gostava dele até o ele final e a desse arco, que no final foi meu meme. receberam a missão de se mudarem para a capital de Iriestis e Não juntar fui muito fã, não. informações sobre o reino para Nazarick. E já de cara todo mundo acaba simpatizando com o velho, porque ele resgata uma mulher que estava dentro de um saco, toda machucada. Vemos um cara jogando ela pelos fundos de um bordel. E essa atitude de salvá-la não é nada comum para alguém de Nazarick, porque todos os NPCs de lá têm um ódio gigantesco contra os humanos.
Tanto que quando o Sebas chega com a garota e pede pra Solution curá-la, a mesma se mostra ser contra, só curando ela mesmo porque o Sebas é o superior dela. Inclusive essa cena é bem emblemática porque antes da Solution curar a garota, ela lança um "talvez eu devore você antes do Sebas voltar". E na próxima cena vemos a garota lá inteirinha e aí bate a dúvida, né? O que diabos essa mulher comeu? Bem, acontece que os fãs ligaram vários pontos dessa cena aí e deram a entender que algo muito bizarro rolou aí. O primeiro ponto é que a garota trabalhava em um bordel e portanto ela poderia estar grávida, né? Inclusive sem ela nem saber ainda. E o instrumento que a Solution transforma os dedos dela nessa cena aí é bem semelhante a um alicate usado em certos procedimentos médicos. E sim, meus amigos, se você juntou os pontos, deve ter notado que a Solution pode não ter comido a garota, mas provavelmente ela comeu algo que estava dentro dela. Sim, a Solution é um verdadeiro monstro, um grande retrato do que Nazarick é de verdade. E é exatamente por isso que eu acho o Sebas tão foda. Depois da garota ter sido curada e se apresentar... Eu não gosto que todo mundo é meio parecido nesse anime, velho. Me dá um negócio. Diz que está disposto a curar suas feridas. O design é muito... física quanto emocionais. E garante que a partir de hoje... das meninas, principalmente. a qualquer custo. Muito dessa personalidade e firmeza do Sebas aí se deve ao da Solution, sim. Ele. Pelo pouco que vemos do Totimi nas memórias do protagonista, vemos que ele era com certeza o cara mais gente boa da guilda. O proprietário do bordel chega a ameaçar o Sebas pra ele devolver a Tuari, e mesmo com a Solution pedindo pra ele se livrar logo da garota, que ela só vai trazer problemas pra missão deles, o nosso velho aqui decide ir sozinho até o bordel pra resolver o problema. Enquanto andava pela rua, o Sebas acaba conhecendo dois personagens que, pra falar a verdade, o Eren, eu não gosto de jeito nenhum. Um é Browser, esse cara que milagrosamente o pai da Mine e o Eren. Temporada. Até hoje o cara tem um cagaço danado por ela. E o outro é o Klein, que é o guarda-costas da princesa de Irestize. Os dois acabam conhecendo o Sebas e decidem ajudá-lo na sua empreitada, pois de acordo com eles, a pessoa que ameaçou sim, todo mundo é loiro de olho azul. A 8 dedos, a maior organização criminal de Irestize. Então, ajudando o Sebas, eles também estariam ajudando o seu reino. E para onde iremos, senhor? Pra zona! Hein? O Coroa é brabo, meus amigos. Ele sai acabando com todo mundo no bordel, inclusive dando uma lição a esse lixo aí. Ele era um tarado que vivia batendo nas mulheres no bordel, velho. E o Sebas, como grande cavalheiro, já vai como? Aí você pensa o quê? Pô, o Sebas acabou com o arrombado lá, agora ele vai conseguir ficar bem com a Tuari, né? Só que quando ele chega na mansão, tá o Ais e os outros guardiões esperando ele na sala, como que é a mãe esperando o menino passar com o chinelo, sabe? Tipo, passa, vou bater não. E qual o motivo dessa treta aí? Acontece que a Solution, como boa mulher que ela é, dedou o Sebas pro Ais dizendo que ele estava traindo Nazarick. Rapidamente o protagonista já nota que o Sebas não está traindo Nazarick e ele pede para que o mordomo apresente a garota que ele salvou. E quando ela chega e se apresenta falando seu verdadeiro nome, Tuareninha, o protagonista surpreende a todos com a seguinte frase: você realmente lembra bastante ela. E o que ele acaba fazendo em seguida surpreende ainda mais, porque logo após isso ele se levanta e diz que a partir de hoje Tuari está protegida em nome de Aizurogon. Nada nem ninguém poderá encostar um único dedo nela, e finaliza dizendo que o Sebas deve voltar para Nazarick e que Tuari irá ajudá-lo trabalhando na... É que eles ficam juntos também, né? Meio complicado. Uma humana morando em Nazarick. Poxa, mas por que essa menina tá com teto moral, Matheus? É uma dúvida plausível, menino Ban. Tanto que o Demiurgo pergunta pro Ais de onde ele conhece a garota. E é aí que o protagonista vai e puxa um diário de uma certa aventureira que morreu lá na primeira temporada e que estava procurando a sua irmã perdida. Sim, meus amigos, a Tuari é a irmã perdida que a Ninha estava procurando. Essa é uma daquelas revelações que aquece um coração, sabe? Acho que todo mundo ficou feliz pra caralho quando descobriu isso. Tanto pela Tuari finalmente poder viver em paz, quanto pelo último desejo da Ninha ter sido realizado. Muito bom, né, pessoal? Só que o que acontece mais tarde, a 8 dedos fica puta com o que o Sebas fez no bordel deles e sequestra a Tuari. Top 10 maneiras de se fuder. Agora o negócio foi bem pessoal pra Nazarick. Por isso, o Sebas não só vai até o local onde sequestrar a Tuari, como também... parece um monte de vilão que parece foda, mas ninguém luta nada. E acabem com a 8 dedos naquela noite. Inclusive tem uma cena muito engraçada, que é quando o Sebas vai encontrar os caras mais fortes da 8 dedos. Todo mundo tem um design único. Sim. Parece que são personagens que serão muito influentes, sabe? Só que quando esse maluco aí diz o nome dele, eu sou o Rei Morto-Vivo. Morto-Vivo?
Top 10 Pronto. speedruns de Akame ga Kill. Eu nem preciso dizer que a 8 Dedos também teve um final trágico, né? Na verdade, eles Minha nem maior final decepção. tiveram. Todos os Que membros triste. foram torturados na tumba e a organização continuou sendo ativa, só que servindo como informantes secretos de Nazarick. Uma parte que eu acho ruim dessa temporada é o final dela. O Demiurgo cria um plano de se passar por um demônio do mal que ataca o reino e o protagonista luta contra ele, disfarçado de... É engraçada essa cena. Pra aumentar ainda mais a moral dele ali no reino. Inclusive, assim como na primeira temporada, a abertura da segunda também spoilou a batalha final do anime. Mas que tipo de abertura de Naruto é essa? Essa parte é bem Mas a de chata no Naruto anime, tem uns porque, spoiler ao que não é contrário da primeira spoiler, que é mentira. temporada, onde a Xiaotia realmente estava lutando a sério contra o protagonista, aqui na segunda temporada é tudo um teatrinho, sabe? É engraçado, um pouco, não vou negar, mas essas fanfics de Nazarick é uma das partes mais chatas do Overlord. Eu achei mó Inclusive, engraçado. aqui que mora um grande Ele, problema, oh que não, eu está estou sendo aproveitando a história, mas que derrotado. Ele, futuramente pode não. se tornar o grande cavalo de Troia Era do engraçado. Overlord. A onipotência do protagonista. Nenhum dos personagens do Novo Mundo consegue bater de frente com o protagonista. Já não bate de frente com os guardiões, né? Imagine com Ice. Se você parar pra pensar, quais são as possibilidades de inimigos reais pro Ice? Opção 1, os guardiões. O problema, todos são leais a ele. Opção 2, os seres do oitavo andar. Pra quem não sabe, os seres do oitavo andar são os NPCs mais fortes de Nazarick. Inclusive, no passado eles pararam um evento histórico do Yggdrasil, que foi quando 1.500 jogadores se juntaram para invadir Nazarick. Esse evento foi transmitido ao vivo e a tumba só não foi derrotada porque os seres do oitavo andar fizeram a limpa em geral. Então sim, eles são mais poderosos que os próprios guardiões de andares e portanto eles seriam um grande inimigo pro Ice. O problema dessa opção é porque diabos eles se voltariam contra o Momonga, na verdade. A terceira opção é os itens mundiais. Os itens mundiais de Overlord são a única coisa mais roubada que o protagonista. Um deles, inclusive, foi aquele item que fez a Xiaotia quase ser controlada mentalmente. O problema desse chute é que Nazarick tem 11 itens mundiais no seu cofre. 11 itens mundiais. Um deles, inclusive, é o Trono dos Reis, que, entre muitas habilidades que ele tem, uma delas é que nenhum item mundial pode afetar Nazarick. Por causa disso tudo, só sobra a última e a mais provável maneira de se derrotar o Ice: o Zetsu Negro. Terceira temporada. Kaguya. Essa aqui também saiu em 2018. Sim, 2 temporadas no mesmo ano. O fandom de Overlord já tava como? Já estou saboreando a 4ª temporada no próximo ano. Com certeza essa foi a temporada mais polêmica de Overlord. Tudo isso porque ela decidiu mostrar só um pouquinho, apenas a pontinha do iceberg do que Nazarick é de verdade. Pra você ter ideia, essa temporada era pra começar no arco da invasão da tumba de Nazarick. Só que esse arco é tão pesado que eu acho que o estúdio pegou e adaptou o arco do próximo volume, por ele ser bem mais leve. Tão leve que eu vou até pular. Negócio chato de ui, vilarejo carne. Vamos logo pro arco da invasão de Nazarick, que eu quero ver é bagaceira, meus amigos. Aqui temos o Império Baharuto fazendo a sua primeira grande Gilgamesh. participação no anime. Nossa, todo mundo é loiro do olho azul, velho, que agonia. Essa tumba onde vive o feiticeiro Aiz, e o que eles decidem fazer? Mandar um grupo de mercenários pra roubarem ela. Parabéns. Vai dar merda? Vai dar ruim não. Confia, família. Esse grupo de mercenários é composto por outros grupos bem famosos de Baharuto, mas os principais mesmo são esses 4 aí. Tipo, tem outros, mas esses aqui são os mais gente boa, tá ligado? A trama foca mais neles e mostra as cenas pra gente ficar tipo, nossa, gente, ele é tão religioso. Ah, eu lembro Nossa, desses gente, personagens. os dois fuder. Nossa, gente, a bichinha só quer dinheiro pra criar as 2 irmãs mais novas. Principalmente a Aika, que é essa mina aí que nasceu com o talento de ver a energia mágica dos outros. O anime mostra muito dela pra gente já ficar muito apegada a ela mesmo, e a Aika é de uma família de nobres falidos, que inclusive ela virou aventureira pra poder pagar as dívidas dos pais, só que os pais são 2 irresponsáveis. Mesmo com muitas dívidas, os caras continuam gastando dinheiro que nem tem. Pai, que porra é essa? Tão bonitinha, né, minha filha? É meu novo figurino da Anya. E vendo que os pais dela nunca vão mudar, a Aichi decide ir nessa missão pra juntar um dinheiro pra poder sair de casa com as 2 irmãs mais novas. Firmeza demais. E ela ficou esperando, ela nunca volta, porque a Xiaoxia Xiaoxia desmantela a mina. Porque queria ajudar a colega. Parabéns, Overlord. Você conseguiu minha empatia. Agora pode ir em frente e destruir meus sentimentos.
Sim, geral que invadiu Nazarick se lasca. E quando eu falo que alguém se lasca em Nazarick, meus amigos, de morte com certeza é que eu não estou falando. A maioria é pego para servir de experimentos e o pouco que vemos já é o suficiente para justificar. Porra! Por exemplo, esses dois aí que acabam em uma sala com monstros barata, inclusive o líder daquela sala é um rei baratão com a voz do Levi. Sim, uma barata, coisa mais nojenta do mundo, com a voz do Levi de Shingeki no Kyojin. Não o faz maior sentido. sinônimo de limpeza nos animes. E o que acontece com os dois acabam sendo comidos vivos pelas baratas. E claro, o fim do grupo que o anime fez questão da gente simpatizar. Inicialmente, quando a Ai chega, eles ficam preocupados, mas nem tanto, pois a Ati tem aquele talento de ver a energia mágica do inimigo. E quando ela olha para um Ais, que tem itens para ocultar seu próprio poder mágico, ele é só um cara fraco, família. O que disse? Você é só um caralho! Com a morte Um caralho! o grupo deixa a Ati fugir voando enquanto eles tentam ganhar tempo com o Ais. Como eu disse, o grupo só aceitou aquela missão porque queria ajudar a companheira para poder viver em paz com as duas irmãs. E sabendo que vão morrer de qualquer jeito, eles apelam para que o protagonista tenha misericórdia pelo menos da Ati. E o que acontece? O Ais inesperadamente decide ser misericordioso com a garota. Porém, Tia, ensine a garota o que é medo, castigue ela com desespero, faça ela achar que vai voltar pra casa e depois tire essa esperança dela. E no fim, mate-a sem lhe causar dor. Muitíssimo obrigado por tamanha gentileza, Ais-sama. Logicamente, todos os companheiros da Atia ficam furiosos com Ais, né? Até o telespectador fica um pouco puto com ele. Só que o protagonista fala uma frase que depois desse episódio todo mundo passou a entender bem. Em Nazarick, a morte é um ato de misericórdia. Morrer rápido é realmente uma bênção dentro daquela tumba. Sabe, os amigos da arte, todos viraram experimentos. E no final do episódio, só pro telespectador ficar um pouco mais triste, né? Nunca é demais. O anime mostra as irmãzinhas da arte na janela esperando a irmã que nunca mais voltará pra casa. Good ending. Good ending. Imagina na novel onde revelam que depois que a Ati morreu, os pais dela venderam as duas irmãzinhas pra pagarem as suas dívidas. Caralho! Very good ending. Esse episódio foi polêmico pra caralho e foi a partir dele que boa parte do fandom de Overlord pensou: pera, talvez o protagonista possa ser o vilão do anime. O protagonista já era bem frio antes, só que como ele capotava uma galera que a gente não gostava, ninguém ligava, né? Mas é aqui que está a questão: se o protagonista futuramente cambalear pro lado do vilão, quem é que vai parar esse cara? É aquela parada que eu falei mais cedo, o Ais pode não ser um careca, mas ele sofre sim da síndrome do Saitama. Um personagem que é tão poderoso que às vezes fica chato o fato de não existir ninguém que bate de frente com ele. Porra, às vezes eu concordo com o Ais, mas tem horas que eu não concordo e quero que sim, que eu quero que ele leve uma surra na cara. E não tem ninguém que chegue perto. Por exemplo, o último arco dessa terceira temporada aí mostra exatamente isso. Nele, Baharuto vira aliada de Nazarick, tipo, aliada, se é que vocês me entendem. E como pedido de desculpas por ter mandado o grupo de mercenários pra tumba, o imperador diz pro Ais que ele deve fundar seu próprio império, se originando assim o Império do Rei Feiticeiro. Mas como você sabe, império precisa de terras, e aquelas terras que Nazarick tá são do Império de Riestize. E é por esse motivo que Baharuto se põe à disposição de ir pra guerra contra Riestize caso ela não ceda suas terras para o Império do Rei Feiticeiro. E no fim a guerra acaba sendo inevitável mesmo com o nosso menino Strogonoff alertando o rei e os nobres sobre o poder do Ais. E por isso temos o episódio que ficou marcado como o massacre nas planícies Ketsi. Os monstros mais horrorosos. O Império de Baharuto e do Feiticeiro tem apenas 60 mil soldados. E aí, gente, soldado, quais são os números? 240 mil soldados, senhor. Ótimo, inicie um ataque. Certo, senhor. Coitado, 60 mil contra 240 senhor, mil. Agora reduziu para 170 mil. O quê? Nos primeiros segundos de guerra, o Ais ele voltandinho poderoso que capota instantaneamente 70 mil soldados. Essa foi uma das cenas mais esperadas pelos leitores da novel, porque eles queriam ver a bênção da deusa após receber a sua oferenda. Sim, meus amigos. Após receber 70 mil soldados como sacrifício, a deusa manda para Ais alguns dos seus amados filhos. Essas criaturas monstruosas aí, que eu apelidei de cabritinhas do satanás, mas são bem macabras porque ao mesmo tempo que elas são gigantescas e tem todos esses tentáculos e bocas aí, elas emitem um som gracioso de cabritinhos quando estão andando, sabe? É aquele negócio. Choro de bebê é uma coisa e choro de bebê em jogo de terror é outra. Agora imagina só o quão frustrante foi esperar por algo assim e receber isso aqui. E o exército do Império de Baharuto fica ali só de enfeite mesmo, porque as cabritinhas vão devastando todo o exército de Riestize e eles ficam ali só na torcida.
Ah, não, esses soldados. E assim como toda a temporada de Overlord, a abertura, como sempre, spoilou a luta final do anime. O confronto infeliz do Ice com o nosso menino Strogonoff. O rei de Nazarick não despreza o Gazef, ele até o respeitava, tanto que ele chega a oferecer um lugar em Nazarick, caso ele se renda ali mesmo. Porém, o cavaleiro é muito honrado e ele tem a lealdade ao seu rei como algo inegociável. Sendo assim, Ice propõe então um duelo mortal entre os dois, e o Braus e o Klein ficam ali de testemunhas do combate. O rei feiticeiro Aizurugun contra o guerreiro mais poderoso de Riestize, Gazev Strogonoff. Essa com certeza será a maior luta que eu irei presenciar na minha vida. Luta! Morreu! Exatamente. Strogonoff de base. Ok. Um final muito repentino. Que isso, Ice? Que safadeza é essa?